Olá, alunos do primeiro ano. Essa videoaula tem o objetivo de dar uma introdução básica para você começar a entrar no mundo atômico, tá? Então, são algumas coisas simples que a prova vai cobrar também na prova, e a gente já vai trabalhando essa nova linguagem química. Na verdade, a química, você aprende a ler siglas que têm significados de nomes de átomos e por aí vai, tá? Então, a gente pode falar que é uma videoaula básica, que todo mundo tem que saber antes de começar a entrar no mundo da, da química propriamente dito. Tá, aqui eu vou pegar minha caneta para a gente começar a trabalhar. Vou tirar esse controle aqui. Então vamos lá. Vamos saber o que você realmente tem que saber sobre o átomo, o que você não pode esquecer quando a gente estiver trabalhando com ele em todas as formas possíveis. Cadê minha canetinha aqui? Só um minuto aqui, só para eu organizar. Essa mesinha tá fora do tamanho, então eu tinha que passar. Então, ó, primeira coisa que você precisa saber. O átomo ele é considerado a menor unidade da matéria. Matéria é o nome que a gente dá para todas as coisas existentes. É o nome geral. E a matéria é composta por milhares, trilhares, o número incontáveis de átomos. E o átomo ele tem três partes, ou três partículas atômicas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons, eles têm carga positiva, os elétrons negativo e o nêutron não tem carga. Vou colocar aqui um zero para representar. É que nem uma pilha, a pilha tem a parte positiva e a negativa. Então o átomo também vai ter essa polaridade. Graças a isso, a gente também tem a eletricidade, mas isso é um assunto para as próximas videoaulas. E o átomo propriamente dito, ele tem duas áreas, ou duas partes. Ele tem um núcleo, aonde fica os prótons, os elétrons, vou colocar aqui, ó. No núcleo vai estar os prótons e nêutrons, desculpa, falei errado. E na eletrosfera vão estar os elétrons. Então aqui são duas áreas. Aqui no próximo slide, para você poder ter uma noção básica. Olha aqui, esse aqui é o modelo de Rutherford, que parece um sistema solar, é um dos modelos atômicos. Aqui eu tenho o meu núcleo, onde estão os meus prótons e meus nêutrons. Então aqui é o meu núcleo, estou colocando as carguinhas deles. E em torno dele estão os meus elétrons. O que a gente pode começar a entender? O núcleo é formado por duas partículas, mais partículas. E na eletrosfera, eu tenho uma sensação que meus elétrons estão em constante movimento. Aqui na imagem ao lado é o modelo atual atômico, que a gente trabalha com a ideia de nuvem eletrônica. Então, quanto mais próximo ao núcleo, maior a probabilidade de eu encontrar os elétrons, que estão em constante movimento. Na verdade, são os elétrons que a gente trabalha bastante na química, porque é ele que eu vou trabalhar para fazer as minhas ligações, é com ele que eu vou determinar se o átomo é um íon, que são assuntos das próximas videoaulas. Então tá, você já entendeu que o átomo é a menor partícula da matéria, que o átomo ele tem três, três partes. Ele tem o próton, ele tem o elétron, ele tem o nêutron. E dessas três partículas que compõem o átomo, eu posso dividir o átomo em duas partes. Eu tenho o núcleo do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons, e eu tenho a eletrosfera, ou nuvem eletrônica, onde meus elétrons vão estar girando em torno, se movimentando. Então, para a gente poder escrever as coisas com os átomos, a gente não vai ficar escrevendo oxigênio com hidrogênio, a gente escreve por sigla. A gente escreve H2O, por exemplo, a água, que tem
o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, no estudo da química, nós utilizamos muito a sigla para representar uma reação química, para representar as moléculas, para representar as ligações químicas. Toda hora que a gente for visualizar, trabalhar, construir alguma coisa química, a gente vai colocar o átomo em forma de sigla. Então, ó, as siglas têm dois tipos. Ou ela terá uma letra só, ou ela terá duas letras. Se ela tiver uma letra, a letra é maiúscula. Se ela tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda será minúscula. Com isso, a gente tem um insight. Qual é o insight? Toda vez que você vê um conjunto de siglas em uma molécula, toda letra maiúscula representa um átomo, porque toda sigla começa maiúscula. Você tem uma, é uma maiúscula. Se ele tem duas letras na sigla, a primeira é maiúscula. Então, toda vez que você vê letra maiúscula, você está vendo a representação de uma sigla atômica. Então, por exemplo, aqui na água, na molécula da água, eu tenho o H e eu tenho o O. Então, essa molécula ela é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Ela tem dois átomos diferentes, dois tipos de átomos diferentes. Olha que no caso do ácido sulfúrico, eu tenho aqui, ó, minha primeira letra maiúscula, H. Aqui eu tenho uma outra letra maiúscula, então é um outro átomo, é o S. Aqui eu vou ter uma terceira letra maiúscula diferente, que é o O. Então, essa molécula é formada por três átomos diferentes. Ela é formada pelo hidrogênio, pelo enxofre e pelo oxigênio. Toda letra maiúscula é um átomo. Olha aqui no sulfato de sódio. Aqui é maiúscula, aqui é minúscula, então faz parte do mesmo átomo. Eu tenho o átomo Na, que é o sódio. Aqui eu tenho uma letra maiúscula, então é um outro átomo. Aqui eu tenho uma terceira letra maiúscula, então é o oxigênio. Então, nessa molécula, eu já separei os átomos que compõem ela, porque toda letra maiúscula é um átomo diferente. É assim que você vai saber. E assim, fora isso, a gente ainda tem um recurso muito bom no estudo da química, que vai ser a nossa tabela periódica. Gente, vocês já trabalharam inúmeras vezes no ensino médio com mapas mentais. A tabela periódica é um mapa mental químico. Né? Nela está todas as informações necessárias que você precisa saber dos átomos. Todos os átomos existentes são organizados na tabela periódica. Futuramente a Pro vai gravar uma videoaula só sobre tabela periódica, só para a gente começar a imergir, entrar no mundo químico. E, a princípio, o que eu vou cobrar de vocês? Você vai reconhecer a sigla, que é a primeira coisa que você vai ver. Depois que você viu a sigla, você vai ler o nome do átomo e você vai identificar duas informações. Você vai aprender a identificar o número atômico e o número da massa atômica, que são representados pela letra Z e A. Então, a princípio, você sempre tem que extrair essas informações. Vai chegar uma hora que algumas coisas a gente vai gravar. Num vestibular ou no Enem, tem coisas que ele vai te fornecer. Daí você só tem que saber quem é o número atômico, quem que é a massa, se ele te der duas informações ao mesmo tempo. Então, ó, vamos trabalhar aqui. Aqui tem o rubídio. Sou professora Rubi, eu gosto muito do rubídio, parece muito com o meu nome. Então, aqui é a sigla do rubídio. É um átomo que tem uma sigla composta por duas letras, ó. Primeira maiúscula e a segunda é a minha minúscula. Se ele vai ter três letras? Não. Ou é uma ou é duas. Toda letra maiúscula é um átomo. Então, aqui, ó, sigla, o nome. O nome vai ser rubídio. Aí você vê dois números. Você vai enxergar 37 e esse número quebrado aqui. 85.000, não mais. 85,4678 por aí vai. Esse número aqui, não fica trabalhando com número quebrado, não. Não precisa. Vamos arredondar ele. Então, isso aqui arredondado vai ficar 85. Passou de meio aqui, a gente sobe uma para cima, a gente vai para 86. Não passou de meio, a gente permanece como ele está.
Então, o rubídio, ele tem 37 e aqui arredondado tem 85. Que números são esses? Esses números representam o número atômico e o número da massa. Como é que você vai saber? A massa, vou colocar aqui, ó. A massa atômica, ela é representada pelo núcleo, meu núcleo atômico. Então, ela vai ser uma soma do quê? Dos prótons mais os nêutrons que compõem o meu número atômico. Então, toda vez que eu trabalhar com a massa, eu posso falar que massa é igual, que é a letra A que representa, aos prótons mais os nêutrons. E os elétrons não fazem parte da massa do átomo? Fazem, mas é um número tão pequeno que não, é como se fosse aqui, ó, 85,04. Esse 0,4 vai ter alguma diferença significativa? Não. Por isso que o elétron não entra na massa. E eu considero a massa do meu átomo o núcleo atômico. Então, se a massa é uma soma, a massa ela sempre será o maior número. Então, aqui, ó, 37 e 85. Quem é o maior número? É 85. Então, 85 é a minha massa. Eita. O menor número é o número atômico. E ele vai representar a quantidade de prótons. A letra que representa o número atômico é Z. A letra que representa a massa é A. Ai, professor, eu não gravei C e A, não tem problema. O maior número é a massa, o menor número é o número atômico. Isso você tem que saber. E em cima disso, eu posso saber a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Como é que eu vou saber? Prótons é a mesma coisa que o número atômico. Você identificou o número atômico, você identificou a quantidade de prótons. Na tabela periódica, esse número atômico ele também representa a quantidade de elétrons na tabela periódica. Porque quando a gente começar a trabalhar com íons, quando a gente começar a trabalhar com ligações químicas, você vai ver que vai começar a ficar diferente. Mas, a princípio, na tabela periódica, o que você está vendo lá, você está vendo um átomo neutro, um átomo que não está ligando. Então, os elétrons vão ser a mesma coisa que a quantidade de prótons. E os nêutrons, você vai pegar o maior número, porque o nêutron está no núcleo, e você vai subtrair pelo menor número. Então, você vai pegar a massa e subtrair pelo número atômico, o macete. Pega o maior, subtrai pelo menor, você tem a quantidade de nêutrons. Então, aqui no caso do rubídio, quem é o menor número? 37. Então, eu vou ter, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um. Então, eu vou ter 37 prótons. Ah, se elétrons são a mesma coisa de prótons, então eu também vou ter 37 elétrons. E minha quantidade de nêutrons? Quem é meu maior número arredondado? Trabalho arredondado, tá, gente? 85. E eu subtraio pelo meu menor número. Quem é o meu menor número? É 37. Então, ó, é só fazer essa continha. Vamos fazer aqui manualmente, de cabeça pro tá ruim. Aqui vai dar 8, 48. 48 é a quantidade que eu vou ter de nêutrons. Você pode fazer de cabeça se você tiver com uma cabeça boa, tá? Sem problema nenhum. Então vamos praticar um pouquinho isso. Olha aqui o fósforo. Tem dois números. Aqui tem o 25, 25 não, tem o 15 e aqui tem o 30,9737. Esse número você arredonda. 30,9 a gente vai arredondar para 31. Então, vou escrever aqui, ó. Fósforo, 15, 31. Vai. Às vezes, o maior número pode estar em cima e o menor embaixo. Eles podem brincar com as ordens em questão. O que você tem que gravar é que o maior número sempre vai ser a massa, porque ele é um resultado de uma soma. Número atômico mais os nêutrons. Então, ele é maior. Sempre a massa vai ser o número maior. Então, ó, aqui é o meu número menor, então aqui é meu número atômico, é a minha quantidade de prótons, que é a minha quantidade de elétrons. E aqui é a minha massa.
que é representada pela letra A. Vamos lá. Quantidade de prótons, elétrons, nêutrons. Prótons é o número atômico, então o menor número é 15. Elétrons, a princípio, agora é a mesma coisa, então vai ser 15 também. E nêutrons, eu vou pegar o maior número, que é a massa, e vou subtrair pelo menor número, que é 15. 31 menos 15 vai dar 16. Então, essa é a quantidade que eu vou ter de nêutrons. O único que, a princípio, você vai ter que calcular é o nêutron. Você vai ter que fazer uma subtração para poder chegar nele. Vai, vamos chegar aqui no chumbo. Eu tenho 82 e aqui eu tenho 207,2. Então, isso aqui arredondado, eu vou passar para 207. Então, vou aqui reescrever. O chumbo, 82, 207. Se eu quero saber a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, vai ser possível. Prótons é o menor número, 82, que é o número atômico. Elétrons é a mesma coisa que o prótons, a princípio, então vai ser 82 também. E o nêutron, eu vou pegar o 207 e subtrair por 82. Então, isso aqui vai dar 5. Pronto. Isso aqui vai dar 125 nêutrons. Nossa, é uma massa bem pesada, é um metal pesado. Então, ó, é possível descobrir. O chumbo ele é muito utilizado quando a gente estuda radioatividade. Mas a gente está imergindo, a gente está começando a nadar no mar químico. Informações, tá? Então, nessa videoaula, nós já trabalhamos o que a gente precisava. Deixa aqui interromper. Agora é só começar a assimilar, treinar, praticar. Daqui a pouco a linguagem química ela vai entrando na mente, tá? A gente só está começando, não entre em desespero. De tanto trabalhar, a gente vai assimilando, tá? Um abraço, um beijo, até a próxima videoaula.